Hoje, enquanto eu estava preparando essa mensagem aqui, eu me lembrei de um homem. Esse homem um dia chegou mais cedo à igreja. O culto começava às 19 horas. Mas ele chegou bem antes. Ele chegou, era umas 6 horas da noite. Era um domingo. E ele sentou na última fileira, com a cabeça baixa, a Bíblia fechada. Ele tinha um olhar cansado. E antes do culto começar, enquanto não tinha ninguém no templo, ele ficou ali orando. Mas de vez em quando dava para ouvir a oração dele. E ele dizia assim: Deus, se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou desistir. Sabe, irmãos, esse homem não era um visitante comum. Ele era um diácono naquela igreja. Era um líder. Era uma pessoa que sempre esteve envolvida na obra. Mas naquela semana, o casamento dele estava passando por uma crise. Os filhos dele estavam se desviando da fé. Ele estava desempregado, com as contas atrasadas. E por tudo isso, parece que a fé dele estava cansada, sabe? E depois que ele orou, eu fui até ele e conversei um pouquinho com ele. E aí ele acabou se abrindo comigo. Ele disse que se sentia um fracasso. Ele pensava assim: como que Deus pode usar alguém como eu? Quem sou eu para ministrar alguma coisa na vida dos outros? Olha para a minha vida. E eu falei com ele que aquela voz não vinha de Deus. Aquela era a voz do inimigo. E aí, no meio do louvor, ele chorou muito. E naquele dia, a palavra parece que tinha sido feita para ele. Era como se o pregador tivesse ouvido a nossa conversa. Ele foi consolado, o Espírito Santo encheu ele de esperança e ele saiu dali pronto para continuar tentando. E no meio da pregação ele ouviu uma frase que talvez tenha mudado a história dele. Ele ouviu o seguinte: Deus não usa vasos perfeitos, Ele usa vasos disponíveis. Eu vou repetir isso. Deus não usa vasos perfeitos, Ele usa vasos disponíveis. Naquela noite, ele saiu dali forte, mas também quebrantado. Isso aconteceu há muitos anos, mas até hoje, quando a gente se encontra, ele diz que a partir daquela noite, a vida dele deu uma reviravolta. Deus começou a usá-lo de uma forma que ele nunca tinha experimentado antes. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui, nesse espaço, todos os dias, eu compartilho uma mensagem de fé e esperança. E no final, eu oro por você. Se você está chegando aqui hoje, eu quero pedir que você se inscreva no canal, dê o like no vídeo e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações. Essas ações são muito importantes porque elas nos ajudam a alcançar outras pessoas. Sabia que Deus sempre usou gente fraca? Em Tiago 5, verso 17, diz que Elias, o profeta Elias, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias não era um super-humano espiritual. Ele sentia medo, cansaço, angústia e até desejo de morrer. Em 1 Reis, capítulo 19, dos versos 3 e 4, Elias pede a morte debaixo de uma árvore. Olha o que o texto diz. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou aonde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. O texto de Tiago não diz que Elias era um homem de grandes virtudes, mas um homem de paixões semelhantes às nossas. Então, o que mudou a história não foi quem Elias era, foi quem Deus é.
Deixa eu te falar uma coisa. A sua fraqueza não anula o seu chamado. Amém? A sua fraqueza não anula o seu chamado. Davi caiu feio, cometeu adultério, pecado moral, abuso de poder, um assassinato encoberto. Mas quando ele foi confrontado, ele se arrependeu. Salmos 51 revela um coração quebrantado. Depois você lê. Esse salmo foi escrito quando Davi foi repreendido pelo profeta Natã. Quer outro exemplo? Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas quando ele entendeu o que tinha feito, o texto de Lucas, no capítulo 22, verso 62, diz que Pedro, saindo dali, chorou amargamente. E a lista é enorme. Abraão mentiu, Moisés matou um homem, Jacó enganou um monte de gente, Raabe era uma prostituta e mesmo assim ela entrou para a linhagem de Jesus. Paulo perseguiu a igreja. Muitas pessoas foram levadas à morte por causa de Paulo. O que eu quero que você entenda é que Deus não chama pessoas prontas. Ele chama pessoas dispostas a serem transformadas. Em Romanos capítulo 11, verso 29, diz assim: porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. O tesouro não está no vaso que é frágil, limitado, mas o tesouro está no conteúdo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, está escrito assim, olha: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, não de nós. O problema é que a gente passa a vida tentando se tornar um vaso de ouro, quando Deus escolheu o barro de propósito. Se o vaso fosse perfeito, a glória seria do vaso. Mas sendo um vaso frágil, todo mundo sabe que foi Deus. Antes de continuar, eu quero abrir um parêntese aqui e falar com você com muita sinceridade. Talvez você esteja me ouvindo agora e pensando assim: pastor, eu creio nisso tudo aí que o senhor está falando, mas eu não sei por onde começar. Eu me sinto muito fraco, muito fraca. A minha vida espiritual está uma bagunça, está totalmente desorganizada. A minha mente está cansada, minha vida emocional está uma bagunça. Foi pensando exatamente em pessoas assim como você, pessoas reais, cansadas, sobrecarregadas, pessoas que amam a Deus, mas que precisam de uma direção. Foi pensando nisso que eu criei o método Vida Abundante. O Vida Abundante não é para gente perfeita, não é para quem tem tudo resolvido. Ele é para vasos de barro, para pessoas que decidiram caminhar com Deus de forma intencional, que querem amadurecer espiritualmente, alinhar a fé com a vida prática e crescer por dentro. Se você sente que precisa organizar a sua vida espiritual, sua vida emocional e até a sua forma de pensar, eu quero te convidar a conhecer o método Vida Abundante. O link está aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Agora vamos continuar. A fraqueza é o cenário perfeito para a manifestação do poder de Deus. Sabia disso? Em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, Paulo escreveu uma resposta que Deus deu para ele. Depois dele ter orado 3 vezes, pedindo que Deus retirasse, removesse um espinho na carne que o atormentava. Olha a resposta que Deus falou para Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo não pediu a Deus mais força, ele pediu livramento. E Deus não tirou o espinho que estava incomodando Paulo. Deus revelou a ele a sua graça. Deus não remove todas as nossas